Quantas pessoas você já levou para o encontro? Quantas pessoas que você alcançou? Sabe que você foi lá, convidou, ralou para convidar, e a pessoa foi no encontro e de repente a pessoa não está mais. Pergunta para o seu vizinho se tem alguém que ele fez isso e a pessoa não está mais aqui. Agora responde para ele assim, ó. Se você conhece alguém, é claro, né? Responde para ele, eu conheço e não é um só. Eu posso falar também, né? Pessoas que convidei, pessoas que estavam aqui não estão mais. Aí nós temos duas opções. E a primeira dela é nos conformarmos com isso. O bispo Daniel falou muito isso domingo. A primeira dela é conformarmos e falarmos, tá tudo bem. Deus está à frente de tudo. Deus sabe de tudo. Tudo é a soberana vontade de Deus. Quantos concordam com isso? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Sabe, presta atenção nesse fundamento que eu vou colocar aqui. Muitas coisas que acontecem têm sido jogadas para debaixo do tapete da soberana vontade de Deus. Mas você sabia que a Bíblia fala que nós somos cooperadores com Cristo? Quer um exemplo? Ó? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos se arrependam e que ninguém se perca. Está muito claro falando que essa é a vontade de Deus. Eu pergunto para vocês, tem muita gente se perdendo hoje em dia? Mas a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então fala assim para o teu vizinho, ó, o meu papel e o teu papel, nesse tempo, faz muita diferença. Amém? Você crê nisso, meu amado? Faz muita diferença. Sabe, as células sofreram um impacto, as igrejas a gente tem sentido no culto, e uma indignação no nosso coração começou a acender. E eu vou comentar algo aqui que aconteceu nessa semana, na terça-feira. O bispo Daniel chamou no grupo do WhatsApp, ele falou, estou subindo para o monte nessa terça-feira. Quem está afim, cola lá. Aí eu fui. Mais alguns pastores foram, o pastor Diego, que está aqui hoje, né? Estava junto lá também. E lá no monte, nós orando, Deus começou a colocar dentro do nosso coração um clamor profético pela cidade de Guarulhos. Não sei se você já foi lá no monte orar, tem uma parte que dá para você enxergar um pedação de Guarulhos. Você pega ali desde a Vila Galvão e os seus olhos conseguem ir, talvez, até ali mais ou menos, né, o Secap, né, dá para ver o aeroporto, os aviões descendo, dá para ver um pedação da cidade. E nós começamos a clamar e profetizar, né, caído por terra, nós declaramos assim, ó, caído por terra está todo o principado de corrupção na cidade de Guarulhos. Nós começamos a clamar pela política, pela educação, sabe, por trânsito e transporte, pela área social. Começamos a clamar por cada esfera da sociedade da nossa cidade. E nós começamos a lançar decretos, falando assim, Senhor, nós declaramos caído por terra está todo principado, toda potestade que tem apodrecido a nossa cidade, que tem acabado com a nossa cidade. Quando estávamos orando, o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. O Espírito Santo falou que quando a igreja se levanta e começa a declarar, começa a lançar decretos no mundo espiritual, começa a profetizar, se levanta numa unção profética e começa a encher o mundo espiritual com palavra de Deus, com profecias a respeito do reino. O Espírito Santo falou muito claro que a mudança não é do dia para a noite, ou da noite para o dia. Mas ficou muito claro que quando abrimos a nossa boca e lançamos uma palavra profética, nós estamos decretando o fim daquele reinado, daquela entidade, daquela potestade espiritual.
Você sabe que a Bíblia diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E ficou muito claro para nós que quando lançamos uma palavra, declaramos o fim. Os dias daquele espírito que tem assolado a cidade estão contados. Amém? Vocês conseguem entender esse princípio? É algo poderoso, é algo fundamental. E continuamos orando lá no monte, a respeito de muitas coisas, a respeito de cada célula, a respeito dos cultos. E nós, sabe, acendeu no nosso coração de como igreja começarmos a lançar decretos no mundo espiritual. Então fala assim para o teu vizinho: Deus está te chamando, nesse tempo agora, para lançar decretos no mundo espiritual, com a sua boca, e declarar mudança de cenário na tua célula, na nossa igreja, na nossa cidade e no nosso país. Você crê que é poderoso isso? Você crê que você pode fazer isso, meu amado? Você crê que o Senhor tem algo precioso nesses dias, nesse tempo para nós? Eu quero ler com você, não sei se você está com a sua Bíblia aí. Se você tiver, abre comigo em Ezequiel, no capítulo 37. Quero ler rapidamente, Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, verso 1 em diante. Ezequiel, lá no Velho Testamento, diz exatamente assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos. E Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Fala assim para o teu vizinho, ó, os ossos estavam sequíssimos. Sabe aquele caixão que você abre assim, mas não tem uma formiga lá dentro? Né? Não tem nem cheiro mais de tão seco que está. Estava desse jeito. Verso 4. Aliás, verso 3 diz assim: e ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Pensa no profeta, né, respondendo uma pergunta de Deus. E aí, meu? Porventura pode viver esses ossos? Eu acho que ele estremeceu assim quando ele viu Deus falando com ele, e a resposta dele foi muito sábia, né? Talvez com muito temor, ele falou assim: Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes. Verso 5: assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Aliás, verso 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7: então profetizei, como a ordem que me foi dada, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pela pele sobre eles por cima, mas não havia ainda espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um grande exército em extremo. Amém?
Isso é uma passagem que Deus mostra para cada um de nós como o espírito profético age, o poder que há num espírito profético, o poder que há quando há uma unção profética estabelecida sobre a igreja. Meu amado, como eu disse aqui, eu não sei como é que está a tua célula, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está empregado, se você está desempregado, mas uma coisa eu quero te falar. Se você crer de todo o teu coração, abrir a tua boca e liberar uma palavra, não vai faltar nada para você, amém? Não vai faltar a unção de Deus na tua célula, não vai faltar visitante na tua célula, não vai faltar porta de emprego para você, não vai faltar nada. Porque você é servo e é serva do Senhor, amém? Aleluia. A ação profética é algo poderoso, como eu disse aqui, há um cenário natural, meu amado, que estamos vivendo esses dias, mas nós cremos que a gente pode mudar esse cenário, amém? Fala assim para o teu vizinho, não se conforme com esse cenário, mas você vai abrir sua boca, e todo o cenário contrário, a palavra de Deus vai ser transformado através do mover profético. Amém, glória a Deus, aleluias, isso é poderoso. Como igreja, meus amados, nós podemos transformar qualquer situação, amém? Quero ler mais um trecho. Jesus Cristo, essa palavra é para você. Jesus Cristo chegou em Mateus capítulo 21, se quiser pode abrir, corre lá. Mateus capítulo 21. Jesus Cristo, ele chegou numa figueira, e ele quis comer frutos dessa figueira. Qual palavra que o Daniel falou domingo, que o bispo Daniel falou? Que Deus procura o que na árvore? Ele procura frutos. Aquela árvore que dá frutos, ele limpa para que dê mais frutos, amém? Ele limpa para que dê mais fruto. Fala assim, né? Senhor, limpa minha vida, para que eu frutifique muito, amém? Agora ele chegou lá na figueira, não tinha fruto. Não quero colocar um peso, mas dá uma olhada o que aconteceu com a figueira. Verso 19 de Mateus 21, diz assim: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Verso 20, os discípulos vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Eles não entenderam, eles falaram assim, meu Deus, como é que ela secou? Pergunta para o teu vizinho, como é que a figueira secou? Responde para ele assim, por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. Jesus está ensinando e falando assim, uma palavra é suficiente para agir no mundo espiritual, é suficiente para transformar qualquer situação. Em seguida, no verso 21, ele disse assim, Jesus porém respondendo disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Amém? E tudo, repete comigo, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você recebe essa palavra na tua vida, meu amado? Você recebe essa palavra no teu coração? No poderoso nome de Jesus, é para nós. Essa palavra é para a tua célula, essa palavra é para a tua supervisão, essa palavra é para a nossa igreja, essa palavra é para a nossa vida, essa palavra é para a nossa cidade, essa palavra é para a nossa família, essa palavra é para esse ano, essa palavra é para cada situação que rodeia a nossa vida.
Essa palavra, meu amado, é para cada sonho que tem dentro do teu coração, que você ainda não alcançou. Uma palavra, se você crer de todo o teu coração, vos será feito. Quem está prometendo isso? É o pastor Christian? É o apóstolo João? É o bispo Daniel? Jesus Cristo prometeu, vos será feito. Vos será feito. Quero contar um testemunho muito precioso. Esse casal não está mais aqui no Gopoúva, mas eles estão lá no Tremembé. Eu lembro que eu multipliquei uma célula e fui liderar na casa de uma irmã. Ela é uma irmã muito preciosa, chamada Cíntia. E o marido dela não frequentava a célula. Ela era anfitriã. E o que acontece? Ele não tinha como frequentar a célula, porque ele dava som em baile à noite. Eu não sei quem já viu alguma situação assim, mas ela abriu a casa dela, ela era muito fiel na célula. E nós estávamos lá liderando com uma célula na casa dela, uma célula muito abençoada. E a célula deu uma diminuída. Eu lembro na época que a célula ficou com 6 pessoas. E ela reclamava muito do marido dela. Eu posso dar esse testemunho e contar, porque ela também conta esse testemunho. Ela reclamava muito do marido dela. E um dia, ela veio reclamar para mim. Ela falou: Cris, eu não aguento mais. Meu marido não quer saber de igreja. Meu marido não quer saber de célula. Meu marido só quer de dar som em bailinho à noite. Aí eu virei para ela e falei assim: ó, te fazer uma pergunta, Cíntia. O quanto que você tem orado pelo teu marido? O quanto que você tem dobrado o teu joelho pelo teu marido? Sabe por que ele está lá ainda? Porque você só vive reclamando dele. Falei assim para ela: vamos fazer o seguinte, a gente vai começar um jejum nessa semana pela vida dele. Eu estava conversando com ela no sábado. Falei: a gente vai começar a fazer um jejum pela vida dele. Para de reclamar, todo dia agora você vai dobrar o teu joelho e vai clamar pela vida dele. Eu vou estar fazendo isso também. E a gente começou a fazer isso. A gente começou no domingo, aí veio a segunda, veio a terça. Na quinta-feira ele foi mandado embora. Perdeu o emprego. Tem umas demissões que são bênção, né? Fala a verdade. No sábado ele estava lá na célula. Ele já estava lá na célula. A primeira vez que ele estava vindo na célula, o coração dele começou a ser quebrantado. Resumindo a história, ele já foi no próximo encontro. Hoje, os dois são supervisores lá no Tremembé e multiplicaram muitas e muitas células. O pastor Álvaro costuma dizer que eles geraram o núcleo do Tremembé praticamente. Uma postura de fé da mulher, do cara, fez toda a diferença. Amém? Cadê as mulheres casadas aqui? Levanta a mão. Fala assim comigo, ó, uma palavra minha. Uma postura de fé pode mudar até meu marido. Amém? Os maridos recebem também? É o mesmo princípio, se aplica. Eu lembro que nessa célula, como eu disse, ficaram com 7 pessoas. Um dia eu falei assim para ela: olha, eu quero que você traga as cadeiras. Vamos pegar tinha um sofá, tinha banquinho de plástico também. Falei: pega as cadeiras da cozinha, vamos colocar em volta aqui da célula. E nós chegamos a colocar, né, umas 10 cadeiras em volta, mais 7, ficou 17 pessoas. 17 lugares, aliás, né, contando o sofá e os banquinhos. E aquelas cadeiras estavam vazias. E eu falei assim para a célula: a gente vai começar a profetizar agora aqui. A gente vai começar a declarar essas cadeiras cheias de visitantes. Essas cadeiras ocupadas. Essas cadeiras com gente aqui frequentando a célula. Meu amado, foi impressionante. A gente começou a fazer isso. A primeira reunião as cadeiras ficaram vazias. Eram 10 cadeiras vazias. Na próxima semana já eram 8 cadeiras vazias. Na próxima semana, uma semana depois, já eram 6. Daqui a pouco eram 5. Daqui a pouco foram 4.
Daqui a pouco não tinha nenhuma cadeira vazia mais. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Fala assim para o teu vizinho, sabe o que aconteceu? Responde para ele assim, ó, aconteceu o alvo e o propósito de Deus para aquela célula. Ela se multiplicou. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso no teu coração, meu amado? Pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome. Aleluias. Minha esposa passou por uma situação assim também, que eu já contei aqui num culto de domingo. Ela começou a colocar um monte de cadeiras vazias. A gente está compartilhando lá no monte com o bispo Daniel. Ela começou a colocar cadeiras vazias numa célula que ela liderava. E profetizar da mesma maneira. Profetizar da mesma maneira. A célula dela cresceu e se multiplicou em várias outras. Sabe, quando lançamos um decreto de fé, meu amado, isso tem poder no mundo espiritual. Sabe, fé move o coração de Deus, amém? Eu vou falar, para a gente finalizar, testemunho de um cara que viveu há muitos anos atrás, já morreu já. O nome dele é até difícil de pronunciar. Não sei quem já ouviu falar de Smith Wigglesworth. Quem já ouviu falar desse homem? Pouca gente. Esse cara foi um evangelista que alcançou multidões e multidões. Sabe como é que ele era? Antes de se converter, ele era simplesmente um bêbado. Ele chegava em casa bêbado todos os dias. E sabe o que ele fazia ainda? Ele era grosseiro e muitas vezes até agredia a mulher dele. Essa era a vida do cara, encher a cara. Sabe aquele cara que chega em casa quebrando tudo? Terrível isso, não é? Terrível. A vida dele era assim, dessa maneira. Mas ele tinha uma esposa que tinha se convertido ao Senhor. E essa mulher era fiel ao Senhor. Essa mulher entendeu, sabe, que a palavra profética estava sobre a vida dela. Que a unção profética estava sobre a vida dela. Toda vez que o marido dela chegava, ele já chegava bêbado, ele deitava na cama e dormia já até com o sapato. Ela colocava as mãos sobre a vida dele e começava a profetizar. E ela falava assim: pai, eu te agradeço porque o meu marido já é um pregador da tua palavra. Eu te agradeço porque o meu marido é um homem de Deus, pai. Porque o meu marido é cheio do Espírito Santo. E o meu marido é um instrumento teu para alcançar multidões de pessoas. Ela começou a fazer isso dia após dia, que ele chegava bêbado na casa dele. Teve um dia que ele bebeu muito. E ele chegou muito agressivo. E ele expulsou ela de casa. Ele falou: você vai embora daqui. E ele pegou, colocou ela à força para fora de casa. E ela teve que dormir na varanda, no capacho da porta da sala. Sabe aquele tapete que você limpa o pé? Ela dormiu encolhida no frio, naquele tapete. E ele foi, trancou a porta, se deitou na cama dele. No dia seguinte ele acordou. Ele acordou e falou: ué, cadê minha mulher? E ele lembrou que ele tinha colocado ela para fora. Ele foi e abriu a porta da sala. Quando ele abriu a porta da sala, ela se levantou. E ela deu um beijo no rosto dele e falou assim: bom dia, amor. Espera aí que eu já vou preparar seu café. E ela entrou, foi fazer o café para o marido. É mulher de Deus ou não é? Fala assim, você que é mulher casada, está perto de outra mulher casada, assim, fala para ela: isso é que é mulher de Deus. Essa não reclamava do marido, mas profetizava sobre a vida dele. Amém? Vou concluir a história desse cara. Ele se converteu e ele se tornou um dos maiores evangelistas do mundo que já houve nesse planeta. Viajou por vários países, fazendo várias cruzadas evangelísticas. A história dele diz que no ministério dele, ele ressuscitou 13 mortos no ministério dele.
13 mortos. Quem aqui já viu morto ressuscitar? Na sua frente, assim, não estou falando, né, ler a respeito, eu estou falando ver pessoalmente um morto ressuscitar. Quem aqui já viu? Ó, uma mão levantou lá no fundo, a grande maioria nunca viu. Esse homem teve 13 mortos ressuscitados no ministério dele. Sabe por quê, meu amado? Vou resumir para você, por causa da palavra profética lançada sobre a vida dele. Fala assim para o teu vizinho, ó, a palavra de Deus, a palavra profética, um decreto profético, tem muito poder. Amém? Eu me lembro quando eu liderava a célula, sabe o que a gente fazia? Véspera de encontro, a gente pegava fotos das pessoas que queríamos levar para o encontro. Nós fazíamos um mural, nós pegávamos uma cartolina grande e escrevíamos o nome das pessoas que queríamos que fosse para o encontro. Nós estendíamos a mão, célula por célula, não deixávamos de orar nenhuma célula pela vida das pessoas. Sabe, nós íamos regando o coração. Eu me lembro que havia um agir de Deus sobrenatural. Quando a gente menos dava conta, nós convidávamos as pessoas e elas falavam, eu vou nesse encontro aí, eu quero isso para a minha vida. Elas eram tocadas e muitas estão na igreja até hoje. Sabe, eu não sei como é que está a tua célula, meu amado. Eu não sei como é que está andando a tua célula, o cenário que está lá, como eu já disse aqui. Mas se você crê, meu amado, até o meio do ano você pode multiplicar a tua célula. Se você crê de todo o teu coração, até o meio do ano a gente pode mudar a história de cada célula, a história de cada culto, o cenário que estamos vivendo agora. Basta crer, pensa comigo, se cada um alcançar mais um. Perguntar para você, quantas pessoas tem lá na tua célula? 15, como é que é teu nome? Adriano. Adriano, não, tem 15. Você crê que dá para ser 30 até o meio do ano? Se cada um alcançar um? Se cada um convidar um? Se cada um for atrás de uma pessoa? Se cada um clamar por um? Se cada um lançar um ato profético sobre a célula e sobre as pessoas que vocês querem alcançar? Você crê no teu coração? Amém, aleluias. Isso é poderoso, isso pode acontecer. E Deus assim quer, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sabe, meu amado, eu creio que quando nós abrimos a nossa boca e lançamos decretos no mundo espiritual, Deus é poderoso para mudar qualquer cenário. E hoje a gente vai fazer isso aqui, amém? Hoje eu quero te convidar, sabe, a abrir a tua boca através, sabe, de uma palavra profética sobre a nossa igreja, através de uma palavra profética sobre a nossa célula, sobre as nossas células, sobre cada rede, sobre cada núcleo. Você pode fazer isso, meu amado, sabe, com fé. Assim como Jesus falou à figueira, com fé você direcionar uma palavra, declarando que até o meio do ano a história da tua célula vai mudar. Quantos podem fazer isso? Em nome de Jesus Cristo. Faz teu querer, em mim, vento de poder.